Oiê, seja muito bem-vindo mais uma vez para um encontro aqui no Terapia de Bolso. Estamos ainda com o cenário natalino e acreditei que o tema poderia entrar nessa pegada natalina, fim de ano, aquele papo que a gente sempre escuta e quis trazer uma perspectiva diferente para como fechar esse ano e antes de você fazer as suas famosas metas de ano novo. Não sei se você é uma dessas pessoas que faz. Há muito tempo atrás, quando isso aqui era só um áudio no Spotify, tem um episódio legal sobre metas, mas o assunto de hoje, apesar de estar muito ligado a isso, é uma forma diferente de você olhar para si, para os seus planos futuros, e é uma proposta para, ao invés de você fazer metas para o seu futuro, é para você dar uma pausa e a gente vai olhar junto para o seu passado, mais especificamente para este último ano, né? Ano de 2025. Gente, que loucura. Enfim, então fica aqui comigo hoje se você acha que faz sentido gastar um pouquinho do seu tempo pensando no que foi realizado, no que aconteceu, e eu tenho certeza que você vai conseguir tirar algumas lições disso. Foi um exercício que eu fiz que eu realmente vi muita validade, assim, eu olhei para coisas que às vezes, gente, a nossa memória perde as coisas, tá? A gente às vezes fica confiando que a gente lembra e tal, mas quando a gente para olhar para as situações mais de perto, mais intencionalmente, tem tanta coisa pra gente perceber, notar, aprender, revisar, às vezes pra gente pensar se faz de novo ou não, enfim, então fica aqui comigo e vamos fazer esse exercício juntos, tá bom? Para essa conversa de hoje, eu trouxe 6 pontos pra gente levantar juntos aqui, pra você poder observar com mais atenção. Então pega aí um papel, uma caneta ou as notas do seu celular. Inclusive, fica com o seu celular em mãos hoje. Eu acho que vai ser legal também você fazer uma recapitulação de uma forma mais visual. Eu achei que poderia ser interessante acrescentar isso. Então fica aqui comigo. Então, o primeiro ponto, eu sugiro que você olhe para os seus pontos mais difíceis, assim, para aquilo que foi, sabe, os pontos baixos do seu ano? Aquilo que você olha e fala, nossa, me doeu, foi difícil, às vezes eu nem queria ter passado por isso, mas olha com calma para as coisas que você até no momento considerou negativas, mas que aconteceram e não dá pra gente evitar que essas coisas estiveram por lá. Tenho certeza que todos nós passamos por dificuldades, por provações. E aqui eu quero trazer um parênteses assim. É muito difícil na hora que a gente está vivendo uma situação desconfortável, passando por uma dor, que a gente consiga de fato sair um pouquinho dessa dor, se distanciar disso e tentar tirar alguma coisa da situação. Então é por isso que eu tô te convidando a fazer essa retrospectiva mais de fora, agora que as coisas já passaram mesmo, para que a gente consiga olhar para essas situações e não experienciar ela vivendo o sentimento. Porque é muito difícil na hora da dor, assim, que as coisas estão acontecendo, que a gente consiga, de fato, não se deixar levar por essa emoção e olhar para onde eu quero que a gente olhe hoje, que é o que essas situações te ensinaram, sabe? Eu tenho certeza que as coisas que você, as maiores lições, assim, seus maiores aprendizados podem ter vindo, e aqui eu tô dizendo podem para deixar, mas é quase que contraditório o que eu disse, né? Eu tenho certeza. Mas assim, eu posso apostar, vou bater aqui uma aposta com você e me conta nos comentários, que muitos dos seus grandes aprendizados deste ano vieram de situações que te tiraram da sua zona de conforto e que na hora pareciam situações muito difíceis de você resolver ou de você passar por elas. E aqui eu quero também, claro, vou compartilhando aqui com você, né, experiências minhas, mas quando eu fui fazer esse exercício, quando eu comecei a anotar essas coisas, eu percebi momentos profissionais mesmo, assim, que eu olhei e falei, nossa, eu não sei como eu vou passar por isso, eu não sei como eu vou resolver. Ou, nossa, essa bomba caiu na minha mão, o que eu faço com isso agora? E adivinha só, a gente dá um jeito, né? A gente vai, a gente resolve, e depois disso eu saí com conhecimento novo, com uma experiência nova, com mais resiliência. E talvez se esses momentos difíceis que pra mim pareceram as baixas não tivessem existido, eu não tivesse preparada para lidar com outras situações que passaram depois e que nem doeram tanto assim ou que não foram tão difíceis assim, porque eu já tinha criado uma certa casca para aquele momento. Então eu não sei se você consegue, assim, se lembrar com rapidez. E talvez seja difícil, e é por isso que eu falei, anota para você voltar nisso depois. Se for preciso, vai dando uma passadinha assim, sabe o que aconteceu em janeiro? Ah, em janeiro, sei lá, eu estava desempregado.
nossa, em janeiro eu descobri X situação que foi muito difícil. Vai dando uma olhada meio geral, assim. Até seria legal se a gente tivesse mais consistência nisso, e ao invés de fazer uma retrospectiva tão longa de um ano, se a gente fizesse essa avaliação meio que constante, talvez mensalmente seja muito, mas sabe anotar os pontos mais relevantes do que está acontecendo, para que depois você conseguisse olhar e pudesse, né, fazer uma coisa ainda mais fidedigna. Mas enfim, vamos tentar confiar aí um pouquinho. Eu falei para você manter o seu celular por perto, sabe por quê? Uma forma da gente também fazer uma retrospectiva até um pouco mais real é dando uma rodada no seu rolo de câmeras. E no nosso rolo de câmera tem muito da vida real e não da vida postada. Eu aposto que se o seu rolo de câmera é como o meu, vai ter muita foto aleatória de uma coisa que você comprou, de um lugar que você viu, de uma coisa que não era pra você esquecer, de um dia difícil que você só tirou uma selfie e mandou pro seu marido, pro seu amigo. E rolando um pouquinho, eu me lembrei, nossa, isso aconteceu, nossa, foi nessa situação, é mesmo. E eu acho que isso também me ajudou de uma forma um pouco mais vívida, sabe? Relembrar situações e às vezes até lembrar um pouquinho do sentimento que eu tava lá, porque eu vi uma imagem que me conectou com isso e me ajudou a trazer uma retrospectiva. Então essa é a minha sugestão aí pra você dar uma roladinha na sua câmera, nas fotos que são realmente aquelas que são guardadinhas às 7 chaves. Não que tá lá no seu Instagram, não que tá no seu Facebook ou no seu TikTok, onde quer que seja, mas a vida real acontecendo. Então, se deparou com essas situações de baixa, eu tô chamando assim, apesar de entender e de trazer essa perspectiva aqui pra você, que foram esses momentos de baixa que possivelmente te levaram pra nossa segunda questão aqui, e é o segundo ponto. Eu quero que você anote os momentos de alta, já que a gente anotou os de baixa, né? Mas eu quero que você anote aí coisas boas que você vivenciou. E sabe por que esse exercício também é muito legal? Às vezes a gente fica nesse looping assim de ficar preso na vida dos outros, preso no agora, preso no que a gente está sendo exposto constantemente, que é a perfeita vida alheia, né? Essas são as fotos postadas. E parece que tá todo mundo vivendo muita coisa legal. Principalmente agora no fim de ano, assim, vai ter muita retrospectiva de tudo, né? O povo lá postando suas viagens, as músicas que viu, os filmes que viu, os lugares que foi, a comida que comeu, as coisas que comprou, tudo que conquistou. E isso às vezes faz a gente se diminuir um pouquinho. E parece que o que a gente viveu não foi tão legal assim. Parece que a gente nem conheceu tantos lugares, que a gente nem tem tantos amigos, que a vida não foi tão interessante. Mas, de novo, pega lá suas fotos e olha com compaixão, assim, pra você lembrar, às vezes, vendo uma imagem, a sensação que você tava, o momento que você tava vivendo, o valor que aquele momento teve pra você. E anota ali, sabe, os momentos de alta, assim, as coisas muito legais que você viveu e que mesmo não pareçam super legais pro outro. Então, uma carta que chegou no correio, uma encomenda que você queria muito, uma coisa que pode parecer bobeira pra alguém, mas que você comprou, mas que pra você, sabe, era algo muito desejado. Uma flor bonita que você viu na rua e aí você vai lembrar de uma caminhada legal que você fez. Talvez fotos aí que você fez na academia e aí você se lembra, olha só, eu consegui, né? Eu consegui ser constante, eu consegui me propor a fazer, fui lá, fiz academia, enfim. Uma pintura que você fez na parede da sua casa, que você deu conta de fazer sozinho, um móvel que você montou, eu não sei, mas dá uma roladinha e vê ali quantas coisas de alta, de satisfação que trouxeram para você essa sensação de completude. Quantas dessas coisas aconteceram no seu ano? E se a gente não olhar assim com essa calma, talvez você fique nesse engano de que o seu ano nem foi tão legal assim, de que nada demais aconteceu, que era só a vida acontecendo. Mas tem tanta beleza na vida acontecendo, tem tanta coisa incrível acontecendo no nosso dia a dia e a gente aqui, parado, assistindo a vida alheia e ainda assim insistindo em achar que a vida alheia é muito mais legal, é muito mais interessante. Que engano, que desperdício de vida, nossa. E aí, conseguindo fazer essa avaliação das coisas, dos momentos de mais alta, de baixa, né, os aprendizados, as coisas difíceis, as coisas boas, é legal porque a gente consegue ir para a terceira, então, pergunta. Avaliando essas duas situações e contrapondo elas, o que foi que você aprendeu? E não precisa ser nada muito mirabolante. Talvez você tenha uma ou duas coisas que foram grandes sacadas, mas honestamente, a nossa vida ela é feita muito mais de pequenos momentos. Eu já falei isso em outros episódios, em outros encontros nossos, mas assim, o ordinário, ele tem tanto valor. Então vai anotando e revendo nessas experiências coisas que você aprendeu e que tem valor para você. Às vezes foram coisas como
uma nova receita, uma nova forma de fazer alguma coisa que você fazia antes que te gasta menos tempo, mais energia, ou que você aprendeu um novo esporte, aprendeu um novo jogo com seus amigos e foi muito gostoso, foi muito prazeroso, ou algo que você aprendeu, como por exemplo, você aprendeu do que você gosta, você se conheceu, você conheceu novos hobbies, novas atrações, novos interesses, novos assuntos, você aprendeu se conhecendo aquilo que te traz energia, aquilo que drena a sua energia, onde você precisa focar, onde você precisa tirar o foco. Aprendizados que talvez não façam parte de um grande livro, que não são de interesse universal, mas que foram interessantes para a sua própria experiência e para o seu próprio crescimento. Então anote aí os seus aprendizados para a sua própria vida. E aí a gente vai chegar então no quarto tópico. O que com esses aprendizados você precisa parar de fazer? Entender onde a gente precisa e pode colocar o nosso tempo, a nossa energia, o nosso foco é importantíssimo. E olhando para tudo isso, né, aquilo que foi bom, aquilo que não foi tanto, as experiências positivas, aquelas mais difíceis, o que você aprendeu, o que você gosta, o que você vai excluir da sua... Não só excluir, porque às vezes é tão difícil, né, a gente simplesmente riscar coisas, mas o que você vai intencionalmente tentar diminuir, porque você precisa parar. Às vezes é um hábito ruim, às vezes é algo que você só tá gastando seu tempo e não tá te trazendo nenhum retorno. Às vezes é insistir em pessoas, em lugares e coisas que não cabem mais, que não fazem mais sentido. Às vezes é um hábito que você nem tá se dando conta, mas tá te trazendo muito mais peso, sofrimento. Às vezes te traz uma sensação de não ser suficiente, de não pertencer. Tudo isso é importante, a gente quase que fazer uma reavaliação assim do que tá fazendo sentido pra gente chegar na quinta pergunta. O que você precisa continuar fazendo? Porque tá te trazendo todas essas boas virtudes que você busca, estão te trazendo bons resultados, te trazendo novos aprendizados, novas experiências, lugares, pessoas, situações, relações que você quer manter e que você quer continuar podendo se dedicar com mais intenção. E para a gente se dedicar com mais intenção para algumas coisas, a gente precisa necessariamente excluir outras, né? E por isso foi o tópico 4 que a gente vai deixar de fazer. E a vida é essa grande balança, assim. A frase da minha casa, a gente sempre fala quando a gente precisa fazer uma escolha, não dá para ter tudo. E por mais difícil que isso seja, quando a gente entende que pra gente ter uma coisa, a gente necessariamente precisa abrir mão de outra, e às vezes aquilo que a gente tá abrindo mão não é nem porque é ruim, é só porque não cabe, é só porque a gente não consegue ter tudo. E aí a gente vai ter que entender onde a gente vai colocar o nosso foco, a nossa energia, nosso tempo, nosso dinheiro, nossa dedicação. Então, quando você entendeu o que você precisa parar de fazer, isso vai te abrir espaço, tempo e condição para fazer mais e melhor daquilo que você quer fazer. E essas escolhas do que você quer fazer vão poder ser mais intencionais com a pessoa que você quer se tornar, com aquilo que você deseja para você, para sua família, e não vai ser simplesmente porque a gente está ali no automático e fazendo porque parece que é o que tem que ser feito mesmo. Então reflete aí no quarto e quinto ponto, o que você vai parar de fazer e por consequência o que você vai poder fazer mais e com mais qualidade, com mais intenção e mais presença. E é só aí que a gente vai chegar para o sexto e último ponto, que é a partir desse sexto ponto você pode depois disso fazer suas metas como você quiser. Brincadeira, tem aquele episódio de como fazer metas, mas enfim, esse não é o ponto aqui hoje. Mas é a partir do sexto ponto então que você vai ter olhado para tudo que aconteceu com mais intenção e pensar, então o que é que eu quero fazer com isso? Eu vou acrescentar coisas novas? Eu vou trazer metas? Eu quero mudar alguma coisa? Então, o sexto ponto aqui vai ser o que eu vou começar a fazer, o que eu vou fazer de novo para me tornar para conseguir caminhar para a pessoa que eu quero me tornar. Já entendi o que eu aprendi, já entendi o que eu quero fazer, o que eu não quero, onde eu vou colocar meu tempo, os aprendizados que eu tive e o que eu faço com esses aprendizados então? Posso fazer coisas novas? Vou fazer coisas diferentes? Tem alguma coisa que eu tenho muita vontade de testar, ainda não tinha tido tempo de testar, e aí você acabou de ver na sua retrospectiva que talvez você estava gastando o seu tempo com coisas que nem são tão importantes assim, e nesse momento você vai conseguir focar um pouquinho melhor na pessoa que você quer se tornar, acrescentando então coisas
para sua vida, novos hobbies, novas atividades, novos interesses, novas pessoas, novos trabalhos, quem sabe, mas tudo isso de uma forma mais intencional, mais planejada e mais leve. Eu acho que a gente também precisa se dar o benefício da dúvida de testar coisas, de ser ruim em coisas, eu já falei isso anteriormente, né? Da gente não se levar tão a sério assim, mas ao mesmo tempo não desperdiçar nem tempo e não desperdiçar essa vida que ela pode ser tão incrível e muitas vezes a gente está desperdiçando, se comparando, achando que a vida do outro parece tão mais interessante, como eu falei aqui. Um novo ano está começando, né? E é sempre o momento para a gente fazer essa avaliação. Foi uma avaliação que para mim fez sentido. Eu pude me lembrar de histórias, de vivências, de pessoas, de lugares e pude me lembrar e ver em fotos e isso me levou a lugares tão gostosos assim da memória de quão afortunada eu sou. E não afortunada de dinheiro, sabe? Embora a gente queira ser, com certeza. E tá tudo bem, mas a gente tem tanta coisa valiosa que muitas vezes, pela correria do dia a dia, a gente simplesmente não valoriza, não contabiliza e às vezes nem expressa isso para as pessoas. Então eu te convido também a aproveitar esse momento para valorizar um pouquinho das coisas que você tem, as pessoas que você tem, os momentos que você viveu. Se permitir ser grato por tudo isso e com essa gratidão expressar aí também para as pessoas o quanto elas são especiais para você, expressar o que você tem recebido de bom até aqui. Eu realmente desejo um excelente 2026 para você, para nós, que seja um ano de realizações, que seja um ano de aprendizados, que seja um ano que a gente aprenda a ser mais grato pelo que a gente está vivendo, a viver com mais presença, com mais intencionalidade, para que a gente cresça e caminhe a cada dia, não para a vida que a gente quer ter lá no futuro, mas que a vida que a gente quer tanto ter, a gente consiga fazer ela acontecer agora, nas pequenas coisas, na beleza do dia a dia, nas experiências que a gente tem a oportunidade de se deparar todos os dias. É isso que eu desejo para você nesse novo ano e eu espero te encontrar por aqui mais vezes. Tchauzinho!